Sejam todos bem-vindos, mais um Entre Amigos no ar. Hoje a gente vai ter um assunto que com certeza te interessa. Quer crescer no digital com inteligência de forma escalável? Pois é, gente, parece fácil falando, né? Mas tem todo ali um trabalho por trás disso. E hoje as pessoas que estão aqui são especialistas nisso. Afinal, saiu lá do tradicional Farmácia São João e agora está no digital, ó, quebrando o muro de todo mundo. Muito legal. E vem com a gente que vai ser muito bacana esse papo. Bom, na minha frente, Guilherme Krieger, ele que é co-CEO da Avante. Bem-vindo, Guilherme. Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. E o Daniel Ribeiro, que é diretor executivo da Digital Rede de Farmácia São João. Bem-vindo, viu, Daniel? Obrigado, Paula. Obrigado pelo convite. Bom, gente, muito legal essa história da gente sair de um tradicional, de uma história. Queria até que você contasse um pouco da história da Farmácia São João para a gente entender todo o enredo disso, né? Da tradição lá de trás para o digital hoje, do jeito que a gente tem visto. Obrigado pela pergunta. Farmácia São João é uma farmácia tradicional, é a quarta maior rede de farmácia do Brasil, é a primeira farmácia, a maior farmácia do sul do país, né, com 1.185 lojas agora. Até ruim falar esse número, porque toda hora está abrindo loja, né, a gente está perseguindo 1.200 lojas, e é uma fortaleza, né, então quem é do sul do país sabe que cada esquina tem uma farmácia, né, pode contar com a Farmácia São João para cuidar da sua saúde. Estar no digital. A Avante veio com essa missão, né? Hoje a gente vê várias empresas antigas, né, no mercado, na época que nem TV tinha, e que hoje já tem ali uma comunicação muito estruturada dentro do digital e falando não só de site, não só de estrutura, mas uma comunicação engajada com os clientes. Então, rede social, cupom de desconto, um atendimento personalizado para cada um. E a gente está falando aqui, né, hoje exatamente de farmácia. A gente está falando de saúde, de pele, de uma coisa que a gente precisa se sentir confiante e seguro para comprar. Então, acredito que tenha sido um desafio tremendo para a Avante fazer com que uma coisa muito tradicional virasse uma coisa extremamente fluídica e que funcionasse de fato. Isso mesmo. O digital, hoje ele faz parte, né? Hoje, há muito tempo, já faz parte da rotina do varejo. Quando a gente olha para o negócio de farmácia, a gente percebe que é um negócio que tem uma particularidade, porque é uma relação onde o consumidor tem uma expectativa de recebimento rápido. Então, toda a operação é um ponto bastante sensível e que faz toda a diferença, né? Porque se a gente está falando de saúde, geralmente saúde a gente está falando de uma necessidade rápida, a gente não está falando de uma necessidade tão planejada. E esse é um dos elementos que torna o projeto de e-commerce, de digitalização do varejo, bem especial e com alguns detalhes que a gente precisa se preocupar, que são característicos do segmento de farma. Em que momento que vocês viram essa necessidade de que não dá mais só para ficar no sul, não dá mais só para ficar nas esquinas das cidades, mas a gente precisa estar no Brasil e de forma, enfim, que a gente se destaque, né? Porque hoje uma coisa que não falta é loja entrando no mercado e é farmácia e é de qualquer ramo, a gente vê muita opção. O que fez vocês entenderem que precisavam estar no digital? Eu acho que o momento, quem diz é o cliente, né? Acho que a gente tem que estar preparado para atender o cliente. Então, muito se fala em omnicanalidade, agora essa palavra está deixando, né, se descontinuando para o Unified Commerce, mas é o cliente que manda. O cliente está com o celular na mão e o cliente quer consumir, né, na jornada dele, seja numa loja física, seja numa loja digital, daqui a pouco vai ser, né, com a sua IA, seu agente de IA, né, te conduzindo, mas é essa necessidade que empurrou as farmácias São João, e acho que todo varejo que se preocupa em atender o cliente para dentro do digital. Então, acho que tem um comportamento muito forte em farmácia que eu pude perceber lá dentro. Eu não era desse setor, mas chegando tive que estudar bastante para poder atender, que é um comportamento de retira a loja. Então, é um segmento que tem muito retira. E quando você vai entender o porquê, é porque você entende que o consumidor ele tinha um hábito no passado de ligar para a loja e falar, olha, segura meu medicamento que eu vou passar aí. Hoje ele não fala com ninguém, ele vai lá, aperta um botão, retira e você vê que é o consumidor que está pedindo, é o consumidor que quer se relacionar. Então, acho que foi nesse momento que a farmácia, né, uns anos atrás, com a parceria da Avante também, entendeu, né, não podemos ficar fora, né, porque é o consumidor que manda. Eu acho isso tão interessante, essa relação da farmácia que foi criada também, né? Antes a gente ligava, ia lá na farmácia da fulaninha, que conhecia o farmacêutico, era uma coisa muito familiar. E hoje em dia, estava
cada vez mais difícil criar essa conexão e uma experiência própria. Eu recebo mensagem da farmácia que fica na minha rua, avisando quando chega o leite das minhas filhas, quando chega alguma coisa que está em promoção. Olha, você levou a última vez, agora entrou em promoção, você está precisando? E a gente criou essa relação. E eu compro na loja. Ela me fala, eu peço para reservar, e eu vou lá e sempre volto com mais alguma coisa. Então, eu acho que, claro, se não fosse do lado da minha casa, eu não iria, eu pediria para entregar. Mas não vale a pena, é tão ridículo também, mas confirmar que está lá, eu já ter uma relação com esta pessoa, ela já faz com que você crie um laço ali que antes, só no digital mesmo, sem esse atendimento personalizado, que a mulher sabe que eu tenho 2 filhas e que eu preciso da fralda, não existiria, né? Então, eu acho que isso tudo vem lá de baixo para atender bem o cliente, né? E esse é o trabalho de vocês dentro disso, né, Guilherme? O nosso trabalho é olhar toda a jornada, né? Então, a categoria de farma é uma das categorias que a gente está mais inserido e vem atuando há muito tempo. E esse cuidado de entender que a gente precisa atender bem o cliente, que a gente precisa estar próximo dele, trazer todas essas possibilidades que cada vez mais são amplas, né, do ponto de vista de digitalização. Não é só o site, não é só o app, não é só o WhatsApp, são todas essas plataformas integradas, porque no final a decisão é do cliente, mas passa também pelo elemento de confiança. Então, uma rede como a São João, que está lá no sul, principalmente, tem essa relação de confiança e de proximidade, que é um pouco do que você estava comentando da relação que você tem com a farmácia local que está do lado da sua casa. Mas essa relação também ela se estende para o digital, né? Como é que a gente leva essa jornada bem estruturada, onde o cliente realmente tem a confiança, tem uma boa experiência e ele continua comprando, seja na loja que está próxima dele, ou seja também no digital, quando tem um elemento de conveniência ou também um elemento de promocional que faz parte da estratégia do varejo, e varejo é dinâmico e precisa estar também incentivando o cliente a permanecer se relacionando com a marca e comprando, né? Eu acho que tem essas oportunidades aí que o digital também traz para o negócio da farmácia. Não, e o interessante da farmácia hoje é que ela é um mini shopping, né? Então você não encontra só o remédio, você sai de lá com um monte de coisa, só falta a roupa. Então, a maquiagem é uma experiência que a gente vai muito, skincare. Eu estava até comentando com outro, entre amigos que a gente fez, justamente de marcas de maquiagem que me impactam no digital. E esses dias eu fui numa farmácia, vi aquela marca que eu já comprei mais de uma vez ali com o mesmo preço, mas eu voltei no digital e comprei por lá. Porque no digital eu tenho as informações na descrição daquele produto que ali eu não tenho, de forma simplificada, sabe? Então, olha, você que tem a pele assim, aqui a sua área. Você que tem a pele assim, aqui a sua área. Na farmácia física, se eu precisar de uma urgência e já sei que aquele produto eu só quero repor, eu vou lá e compro na facilidade da esquina da minha casa, sem precisar esperar. Agora, se eu quiser justamente encontrar o produto certo, sem conhecimento algum, é no digital que eu vou, porque ali ele já consegue me fazer essa experiência completa, né? Então, eu acho que a junção dos dois, de fato, principalmente no setor de farmácia, de saúde, faz muito sentido, porque uma coisa é comprar remédio para agora, outra coisa é comprar uma maquiagem que você usa lá, você passa, testa a cor na física e compra no digital. Existe, o seu público hoje tá mais no digital ou no online, ou no físico? Não, a farmácia, a maior parte dela é física, né? E inclusive a média de mercado também. Mas o ponto que você colocou é bem importante também destacar que a São João ela tem 3 vezes mais sortimento do que uma farmácia tradicional. Então, você visita uma São João, você encontra de tudo. E isso também está no digital, então, o que ajuda a gente muito no digital. Então, teve um trabalho que a gente teve que fazer no começo do ano passado, que foi organizar o catálogo, porque, como você falou, você precisava encontrar o produto, você precisa ter informação do produto, e uma loja online é muito diferente de uma loja física, né? A categorização, a disponibilidade é diferente. Então, se você vai numa loja física, você pode categorizar muitas coisas num diversos, né? Ou num conveniência. Com certeza. No e-commerce não, você tem que categorizar bonitinho. Então, teve um trabalho muito forte que a gente fez lá no passado que organizou isso. Então, se você entrar hoje na São João online, você encontra tudo ali, até carvão para churrasqueira, chimarrão, tudo que precisa. É mesmo? Você sabe que no interior a gente encontra muita farmácia desse jeito mesmo, tipo, perto de Barretos, que eu sempre vou. Você vai na farmácia para comprar tudo, brinquedo da criança, a piscininha, a boia e tipo, qualquer coisa que você precisa. Eu acho que isso faz parte até do omnicanalidade, né? A pessoa já entra ali, já tem um marketplace
de tudo, né? É basicamente isso. É uma extensão, né? A farmácia, a São João, no modelo dela, ela vem cada vez mais estendendo linhas. Então, você acaba conseguindo encontrar quase que de tudo dentro de uma São João. Então, você resolve desde a sua necessidade de um medicamento até a necessidade de algo para um churrasco, como o Daniel comentou aqui. Então, abre um leque de possibilidades e acaba que a marca acaba sendo um ponto de conveniência, né? Porque você consegue resolver diversos momentos da tua necessidade do dia a dia dentro da mesma empresa, né? Então, acho que é uma baita oportunidade. Ô, Guilherme, para você, o que destravou esse crescimento exponencial da empresa? Acho que sempre que a gente fala de digital, e a gente vem falando isso nos últimos, pelo menos 10 anos, cultura é um fator fundamental, né, quando a gente olha para a digitalização, porque o varejo tem uma cultura muito da loja e não tem tanto a cultura do digital. Lógico, a gente tem cada empresa no momento, né? Então, quando a gente olha uma empresa que está iniciando ou está amadurecendo, mudar um pouco a cabeça em relação ao varejo tradicional e abrir a visão para a linha que o digital direciona o negócio é bem importante. Eu acho que lá na São João isso fez muita diferença, o Daniel pode complementar, mas trazer essa abertura para olhar o digital de forma estratégica, conectado com as lojas, que são quase 1.200 lojas, se aproximando do cliente, entendendo a oportunidade e a importância também do retiro em loja, que é característico do negócio. Toda essa abertura e essa mudança de cultura fez com que os investimentos fossem feitos, a equipe fosse estruturada, e aí a aceleração começou a acontecer. Então, a gente percebe que essa mudança cultural, essa adaptação, de certa forma, né, porque não é uma mudança total, a empresa tem a sua cultura, mas ela se adapta para poder operar melhor nesse mundo novo, nessa economia digital. Então, eu acho que isso fez bastante diferença. Se eu puder complementar, eu acho que ao longo desses anos também, que eu passei por outras empresas, eu vejo um erro tradicional, que é tentar classificar o digital como mais uma loja. Então, quando você faz isso, você já caiu numa cilada de achar que aquela operação ali ela é igual uma loja. Vou só montar um site aqui, vou replicar toda a estratégia, né? Precificação, sortimento, a própria categorização que eu acabei de falar de estrutura aqui. Então, quando faz isso, você erra. Então, acho que uma das coisas que a gente fez lá para destravar o e-commerce e acelerar é parar de pensar assim. Então, mudar a cultura e falar, olha, não é mais uma loja, é um canal. Sendo um canal, ela tem uma estratégia própria. Qual é a estratégia? A estratégia ela é ter o seu mini-canal para ajudar a loja, mas ela também tem vida própria para poder seguir o seu caminho e destravar valor. E aí, dentro dessas premissas, você vai montando, né, o teu roadmap, o teu plano e tudo mais para poder destravar. Então, acho que foi isso que a gente fez bem feito lá atrás. Acertamos até, né, muito rápido, né, Guilherme? O tiro ali. Mas tirar de fato desse contexto de mais uma loja, dar autonomia para as pessoas trabalharem e fazer o negócio acontecer, porque o negócio acontece. É um canal que responde rápido quando acerta. Vocês esperavam essa rapidez nesse processo? Não. Como que foi? Foi 10 vezes a mais no digital, é isso mesmo? Sim, foram 10 vezes a mais. Eu tinha um planejamento estratégico, mas o ano 3 já é o ano 1, né? A gente ia... 2025 praticamente, né? Então, o 10 vezes já virou quase 30 vezes, na verdade, né? Então, caramba! Vem num crescimento bem acelerado. Que legal. E você acredita que o digital vai ser secundário em algum momento nas suas vendas, no seu canal? Então, eu não consigo cravar uma previsão porque eu acho que o cliente que manda. Então, eu acho que o cliente ele vai mandar. Eu acho que farmácia, ele tem eu entendo negócio assim, principalmente de farmácia, que quem ganha o jogo no varejo de farmácia é proximidade. Então, estando próximo, né,
o primeiro gatilho ali de estar próximo, é onde o cliente vai, depois você é bem atendido, tem sortimento, faz o teu papel. E o varejo digital é presença, então você tem que estar presente. Como você está presente? Com o app no bolso do cliente para mandar mensagem, é o próprio WhatsApp, você acabou de contar uma história sua que você não termina uma jornada, né, ele está presente na tua jornada, está te influenciando, né, na tua compra. Então, estando presente, mas é o cliente que vai dizer. Então, a gente sabe que essa geração agora que está conosco aqui, ela tem muito mais do offline, mas tem uma próxima geração que ela tem muito mais do online. E na frente nós vamos saber o que vai acontecer. Eu acho que um bom chute, um bom palpite é um meio a meio. A gente vê mercados muito maduros igual a China, que é um meio a meio. Vê um mercado que não é tão maduro, que o Brasil não está tão maduro, mas ele tem uma parcela de 20 de penetração, mas mais uma influenciada de mais 30. Né? Você precisou de um centro de distribuição que fosse não só lá no... Você está no Sul, Paraná? Sim. Nos 3 estados do Sul. Nos 3 estados do Sul. Legal. E aqui em São Paulo, Rio de Janeiro, você tem centro de distribuição ou sai tudo do Sul para chegar? Nós operamos de todas as lojas, então todas as lojas funcionam como um hub de retira, metade delas funcionam como hub de entrega. E para fazer as operações fora de fronteira do Sul, a gente usa lojas polos e CD, né, que é um CD nacional que está em Gravataí. Perfeito, legal. Fala pra gente, Guilherme, quando chegou uma loja tradicional, vocês já devem ter pego os casos como esse. Costuma ser uma dificuldade você convencer as pessoas de que, a gente tem um tradicional que tá funcionando, mas o digital a gente pode alcançar ali em menos de, não sei, a gente tá 4 vezes, 30 vezes mais ali. Eu acho que já foi mais difícil. A gente, como o e-commerce como negócio, ele veio amadurecendo muito, a pandemia acelerou muito esse processo. As conversas, dependendo da maturidade da companhia no varejo e nível de digitalização, ela ainda tem um aprofundamento, a gente precisa fazer um convencimento da importância e também dessa integração das coisas, né, que elas realmente estão integradas e não desassociadas. Então, não olhar só o e-commerce como uma loja, mas olhar ele como uma parte da estratégia do varejo para complementar esse atendimento, para atender melhor o cliente no momento que o cliente quer comprar, aonde ele quer comprar e de que forma ele quer comprar, porque hoje, cada vez mais a gente vê muitas opções e canais. Então, a marca tem que estar presente. Se a marca não estiver presente, o concorrente eventualmente vai estar e vai estar atendendo aquela demanda. Então, acho que passa um pouco sobre isso. Agora, sem dúvida, o varejo já está em outro momento, as conversas são mais fluídas, mas dependendo da característica, da cultura da empresa, a gente é um país continental com várias realidades em cada região. Então, quando a gente vai para o sul, muitas vezes a gente tem as empresas que têm uma cultura mais tradicional, empresas de dono, que tem um desafio ainda de entender o digital, mas as conversas cada vez mais são fluídas, porque hoje a gente tem informação, tem muito evento, tem muito acontecendo. O e-commerce Brasil propriamente fomenta muito essa agenda de trazer conhecimento e de promover o tema, né, por categoria também. Então, acho que todo esse trabalho que vem sendo feito nos últimos 20 anos vem contribuindo com que a conversa seja menos difícil e mais fluida. Essa é um pouco da nossa percepção. Interessante ver que a gente vai do extremo do tradicional e hoje em dia a gente tem inteligência artificial para tirar tudo isso, assim, né? Claro, complementar. Vocês usam também essas ferramentas para entender qual que é a jornada do consumidor hoje em dia? Porque antes era a vizinha ali e tal, nananã, e agora é o Brasil inteiro. Como que é o comportamento de cada um? A inteligência artificial tá junto com vocês de fato, né? A inteligência artificial tá aí, tá mudando o jogo, né? Na minha opinião, vai ser muito rápido. A gente já tá vendo, a gente tá até batendo um papo no café ali, eu e o Guilherme, das mudanças que vão acontecer, mas hoje na farmácia, por exemplo, a gente usa a inteligência artificial para fazer hiperpersonalização. Então, a gente tem uma ferramenta onde todo mundo que entra no nosso site não é mais estático, então você que entra e tem filhos, e citou aqui que tem filhos e tal, você vai ver uma jornada personalizada para você, com produtos recomendados para o teu interesse. Então, isso é a inteligência artificial trabalhando ali on time com a tua navegação e com o teu interesse. Então, a gente usa muito nesse sentido de personalização, nesse sentido de CRM, né, para poder te ofertar as coisas certas no momento certo. Então, inclusive, até na hora de ativar as promoções, né, já vem tudo ali que você costuma comprar, né? Já parece que, cara, isso aqui tá acabando, vamos oferecer novamente, porque faz tanto tempo que essa pessoa comprou. Existe tudo isso, é tudo robozinho, né?
Tudo inteligência artificial. Tem um mínimo de uma programação, uma análise, mas a inteligência artificial trabalhando a todo tempo. E a gente falando de região, né? Então, saiu do Sul, 1.200 lojas. As lojas hoje já são espalhadas pelo Brasil? Ou estão concentradas no Sul ainda? Estão concentradas na região Sul, tem uma boa parte no Rio Grande do Sul, 1.800 e poucas lojas no Rio Grande do Sul, 100 e pouco no Paraná e 100 e pouco em Santa Catarina. E aí, sair de lá, de um lugar que todo mundo já conhece, as farmácias São João, e vir para o Brasil, como que foi essa percepção através dos dados mesmos? Tipo, não, o nosso público é esse mesmo, aqui no Sul, na região Sudeste, Norte, ou não? Aí você percebeu a variedade do consumidor que tem no nosso país continental. O consumidor está buscando a todo momento, ele está entrando no Google, ele está entrando em vários canais para buscar informação. Então, quando ele baixa uma informação, o que tem acontecido? Depois que a gente ligou a Operação Nacional, o que tem acontecido? A gente vê que acontece venda para o Acre, venda para Minas Gerais, venda para São Paulo a todo momento. Eu até brinco, né? Quando vende alguma coisa muito fora da nossa fronteira, eu falo assim, vamos abrir uma farmácia lá, porque não deve ter farmácia. Mas, na verdade, é o consumidor buscando oferta, buscando a jornada, e quando ele bate dentro de uma plataforma que está bem estruturada, tem validação, que tem uma jornada fluida, que tem, né, informação, que tem uma história, que a São João tem 40 anos, ele se sente confiante e compra. Então, a gente nem força muito muito para fora, porque por razões econômicas mesmo, a gente está trabalhando muito forte no Sul, né, mas a gente vem fazendo campanha ali para São Paulo, para Minas, sabe? E o consumidor confia, acredita e entra no fluxo e compra. Isso de ter uma história para contar faz toda a diferença, né, Guilherme? Porque hoje a gente vê golpe dali, daqui, posso confiar, entra no Reclame Aqui, descobre de onde vem, vê se tem Instagram, se tem TikTok, e aí você cria a sua line-up ali, fala, não, isso aqui dá para confiar, e ter uma história ajuda, inclusive, nessa pulverização do nosso país, né? De empresas pequenas, bem regionalizadas, para a gente espalhar elas. Isso faz toda a diferença, né? Essa segurança. Na jornada de consumo no digital, o elemento confiança faz diferença, né? A empresa tem história, a empresa tem presença física, então tem diversos elementos aí que acabam contribuindo com que o cliente se sinta confortável em comprar naquele ambiente, porque ele sabe que ele vai receber, que ele não vai ter problema. Se eventualmente ele precisar trocar, ele também vai ser atendido, porque vai ter um pós-venda. Então, são todos elementos do processo de jornada de compra, né? Desde o momento do cliente entrar no site ou no app, fechar o pedido, receber o pedido, chegou o pedido, eventualmente ele quer trocar o pedido. Então, a gente olha todo esse processo e toda essa jornada quando a gente está falando de e-commerce, né? Tem que ser ponta a ponta, né? Não dá para olhar só o momento de atrair o cliente, a gente precisa olhar como é que a gente atende ele bem, como é que entrega e, eventualmente, como que a gente resolve algum problema dentro dessa jornada que às vezes acontece, que é natural do processo, né? Inclusive o pós-venda, né? A gente fala muito em você tem que conquistar o seu cliente mesmo depois que ele já tenha recebido o produto. E uma coisa que costuma ser muito chata é justamente, putz, veio errado, não era esse, veio pequeno, veio grande. E a logística reversa, quando você está concentrado num lugar só do Brasil, você consegue fazer com que isso seja fluido do mesmo jeito? Hoje, ainda bem, né, nossos índices de reclamação em logística reversa, tudo é muito baixo, né, são muito baixos. Então, a gente tem, até, né, comparando com benchmark de mercado que eu sei o número e a gente conversa, a gente tem quase 1/4 do benchmark. Isso porque a gente está muito próximo. Então, quando pega a nossa capilaridade e está muito próximo do cliente, as coisas acontecem muito rápido. Então, quando você tem uma operação que boa parte dela acontece na loja porque é o retira, né? Então, o problema é resolvido na loja. E a outra parte acontece muito rápido, porque a entrega é muito rápido e ela precisa ser sem erro, porque você, né, tem a curiosidade de estoque, tem tudo isso acontecendo bem. Então, você tem um nível muito baixinho. Então, e o cliente reclama, a gente também tem que tratar bem. Então, eventualmente, quem tem um problema na São João, a gente também dá um mimo, faz alguma coisa para que esse cliente, né, use a gente de novo, porque o nosso desafio na digitalização é fazer o cliente confiar e usar, né? A gente sabe muito que quando o cliente usa e se frustra, né, dificilmente ele volta. Né? Então, como o Guilherme falou, sempre dá problema, vai dar problema, não tem o que fazer, faz parte, né? Todo mundo aqui tem experiência boa, experiência ruim, mas quando é ruim, o que você faz? Né? Trata, né?
trata e corrige, e dá um mimo, faz alguma coisa, porque o cliente, né, ele tem a razão, ele merece, né, atendimento especial. Isso a gente faz bem feito lá na São João. Sem dúvida. Aliás, eu como cliente é justamente isso. A gente volta mesmo quando a experiência é boa e a gente não volta quando é ruim. Porque hoje em dia tem tanta opção, né, que você consegue finalizar. Às vezes é até engraçado. Eu falo, gente, eu comprei e nem vi. Foi tão fácil, tão rápido, 2 cliques ali, ó, já estava tudo preenchido, fica cada vez mais fácil a gente comprar, né? E sem perceber, eu acho que tá aí a riqueza do atendimento e de uma estrutura bem feita, com experiência fluida do começo ao fim. Gente, eu queria agradecer muito vocês. Você quer complementar alguma coisa, Guilherme? Achei que você fosse falar. Eu acho que o que vale a pena comentar é que uma das provocações que a gente sempre faz lá na Avante e na São João não foi diferente. Como é que a gente olha toda essa jornada, como que a gente tem cuidado em planejar todos esses momentos para que realmente a experiência da Paola como cliente, de outras pessoas como cliente, seja muito positiva dentro do e-commerce. Então é dessa forma que a gente entende que a gente faz a diferença quando a gente está debatendo e provocando os nossos clientes para pensar e cada vez mais apostar e acreditar no digital, né? Uma das coisas que a gente acredita muito. Bacana, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi realmente enriquecedor entender todo esse processo, saber que tem alguém olhando justamente a jornada de cada um dos consumidores e, claro, saindo ali do tradicional, da porta da farmácia, enfim, para um digital global não, nacional por enquanto, mas quem sabe global, não é mesmo? Quem sabe? Seria bem bacana. Mas enfim, muito legal ter vocês por aqui, esclarecendo dúvidas. Aposto que você que está em casa também gostou muito desse programa, para você continuar, inclusive, acompanhando mais notícias hard news, artigos, podcasts como esse. É só seguir o E-Commerce Brasil, tanto nas redes sociais, @ecommerce_br, tanto quanto no portal, diariamente abastecido com os nossos jornalistas redatores maravilhosos. Entra lá e me conta depois. Obrigada, até a próxima.